A internet hoje faz parte da vida das pessoas e não há como o Poder Judiciário ficar à margem desses avanços tecnológicos. E a inserção do processo judicial no meio virtual muda completamente a forma de atuação no processo. Para falar sobre este assunto, estão presentes aqui no estúdio da TV TRT o doutor José Eduardo de Rezende Chaves Júnior, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Minas, doutor em Direito e professor de Processo Eletrônico nos cursos de pós-graduação da PUC Minas. E também o doutor Wesley Roberto de Paula, advogado, professor e mestre em Processo Civil, e também autor de 2 livros que abordam justamente a questão do processo judicial eletrônico. Desembargador, queria que o senhor explicasse para nós a diferença fundamental entre o processo físico e o processo eletrônico e como essa diferença interfere na forma de atuação dos envolvidos no processo. Bom, a questão fundamental é o meio, a mídia. Nós do mundo jurídico não percebemos isso muito. O pessoal da sua área, da área de comunicação, sabe a diferença que quando se muda o meio da mídia livro para a mídia eletrônica, da mídia do rádio para a televisão, do teatro para o cinema, tem que ser feita uma alteração na forma, nas características de transmitir aquela mensagem, daquela comunicação ser feita. E o processo o processo judicial é um processo também de comunicação. Então, o processo de comunicação judicial no papel é de uma forma. O processo de comunicação no meio eletrônico é de uma forma muito diferente, né? É como se a gente gosta de dar exemplo, no livro, filmar um livro. Se a gente for usar essa expressão, filmar um livro na literalidade, a gente poderia fazer um filme, lançando ele, fazendo uma premiere mundial em Los Angeles, em Hollywood, e na hora de lançar esse livro, esse livro filmado, isso é transmitido na tela, a página primeira do livro. E as pessoas vão esperar, todo mundo lê dentro do cinema, o tempo de ler, aí passa a página 2. Então, isso seria literalmente, né, filmar um livro. E, de certa forma, o que nós juristas estamos fazendo e pensando com o processo é filmar o processo de papel para passar para o meio eletrônico. Então, essa é a primeira diferença fundamental. Nós não podemos filmar o processo eletrônico, o processo judicial para passar para o meio eletrônico. Nós temos que mudar toda a racionalidade, toda a forma de atuar nesse processo. Desembargador, e quanto aos princípios? Os princípios que informam o processo físico são os mesmos que informam o processo eletrônico? Olha, alguns princípios são os mesmos, mas o processo eletrônico tem vários princípios específicos, né, que nós temos que aprofundar o estudo nele. Nós podemos pensar 2 princípios principais. É o princípio que eu chamo de princípio da conexão e também a questão da publicidade no processo, que é diferente. Quanto à conexão, o processo tradicional é informado por um princípio do século XIII. Desde o século XIII ele existe no processo judicial, que é o chamado princípio da escritura. Que está sintetizada numa frase latina: quod non est in actis, non est in mundo. Ou seja, o que não está nos autos não está no mundo. Só vale o que está escrito dentro daquele caderninho de papel. Essa é a lógica básica do processo de papel. Só que no processo eletrônico muda isso, porque um processo eletrônico ele está na internet, ele está no meio eletrônico. Então ele não está, como o processo de papel, separado do mundo. Ele está conectado ao mundo. E a partir disso, do fato dele estar conectado pelo link, né, pelo hipertexto, as partes podem trazer muito mais informações que estão conectadas aí
na internet para dentro do processo. E o próprio juiz, ele é muito mais que a gente chama de inquisitivo. Ele vai buscar mais a prova. Que o juiz no processo de papel, ele fica esperando a prova, que as partes tragam a prova para ele. E no processo eletrônico, ele já pode mais buscar a prova, porque basta um clique, basta entrar num link, navegar, buscar aquela prova e trazer para o processo. Dr. Wesley, o senhor é autor de 2 livros que falam sobre o processo judicial eletrônico. Gostaria de mostrá-los aqui. Este aqui, intitulado Publicidade no Processo Judicial Eletrônico, e este outro que o senhor é coautor, Comentários à Lei do Processo Judicial. Gostaria então que o senhor nos explicasse essa diferença entre a publicidade no processo físico e a publicidade no processo eletrônico. Bom, a grande, talvez, diferença dessa nova roupagem que a publicidade do processo ganha hoje na informatização é exatamente a facilidade de acesso que o processo ganha, ele recebe hoje com a sua informatização. Hoje nós temos uma facilidade muito grande de acessar a informação disponível do processo, uma vez que o processo está na internet. E isso facilita ao cidadão conhecer o seu processo, conhecer como o judiciário pensa, fiscalizar a atuação do Poder Judiciário e até mesmo a atuação do seu advogado, quando esse advogado é constituído nos autos. A grande importância que nós percebemos no processo de publicização do processo na internet é exatamente essa característica de tornar um meio fiscalizador pela publicidade algo mais enaltecido, que é o que tem acontecido. Nós percebemos essa facilitação e o cidadão começa a perceber como é que o judiciário atua e conhecer como o seu processo se desenvolve. Dr. Wesley, em relação a esta questão da publicidade no processo eletrônico, quais seriam, então, os aspectos positivos e os negativos desta inserção do processo na internet? Nesse processo de informatização, nós conseguimos evidenciar aspectos positivos em relação à informatização. Nós poderíamos destacar aqui essa maior facilidade do cidadão em fiscalizar o seu processo, ter acesso à atuação do Poder Judiciário e até mesmo romper com a chamada obscuridade prática, que seria a nossa dificuldade em deslocar até o foro onde encontra-se o processo, não termos que ser atendidos em um balcão de secretaria, pois tudo está disponível na internet. Esse caráter, talvez, é um caráter que incentiva o cidadão a conhecer o seu processo. Agora, por outro lado, nós temos aspectos negativos, que são voltados aí, talvez, para a exacerbação da publicidade de determinados pontos do processo, como documentos ou informações dadas como sensíveis. Informações essas que são relacionadas a opções políticas, partidárias, religiosas e até mesmo relacionadas a questões relativas às doenças que a pessoa, porventura, tenha e demande ao Estado para solicitar uma prestação. O cidadão, muitas vezes, ele vai se sentir acanhado em expor essa sua vida na internet, porque o processo vira algo muito mais amplo e pode lhe trazer um problema. E nós não podemos esquecer de um fenômeno antigo que acontecia na Justiça do Trabalho, que eram as listas negras. Essas listas negras eram fomentadas exatamente porque havia uma necessidade de saber quem era o trabalhador que demandava contra o antigo empregador. E isso hoje com a internet torna-se algo bem mais facilitado. Então talvez a nossa proposta, e foi defendido nesse livro sobre a relativização da publicidade, é exatamente encontrar o meio termo, a publicização com seus aspectos positivos e negativos e achar o ideal para a sua consecução. Dr. Wesley de Paula e desembargador José Eduardo, gostaria de agradecê-los pela presença em nosso estúdio. Agradeço a participação aí, a oportunidade. Agradeço, obrigado pela participação. E gostaria de lembrar que os nossos 2 entrevistados estarão presentes no 3º Congresso Material e Processual do Trabalho, promovido pelo Instituto Lopes da Costa e pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Minas, evento que tem o apoio da Escola Judicial do TRT Minas e será realizado nos dias 8 e 9 de maio, no Museu de Ciências Naturais da PUC Minas.